Pare agora. Não pule esse momento. Existe algo que Deus quer tratar dentro de você antes de qualquer outra coisa. Não é sobre o que você faz. Não é sobre onde você está. É sobre o que tem ocupado a sua mente. Os pensamentos que você repete em silêncio estão moldando sua história sem que você perceba. Aquilo que você aceita internamente começa a se manifestar externamente com o tempo. Deus sabe disso. Por isso, Ele não começa falando com suas mãos. Ele começa falando com sua mente. Porque o lugar onde seus pensamentos descansam hoje será o lugar onde seu futuro vai nascer amanhã. A Bíblia nunca tratou a mente como algo secundário. Desde o princípio, Deus revela que o coração do homem pensa, imagina e decide antes de agir. Nada acontece de forma repentina. Antes de uma escolha errada, houve uma ideia tolerada. Antes de uma decisão certa, houve um pensamento alinhado. Deus quer curar você por completo. E isso inclui a forma como você pensa. Não adianta mudar o ambiente se a mentalidade permanece a mesma. Não adianta orar por mudança se os pensamentos continuam presos ao passado. Deus quer renovar sua mente para que sua vida acompanhe essa renovação. Os pensamentos não determinam automaticamente o destino, mas criam os caminhos que levam até ele. Aquilo que você pensa com frequência começa a direcionar seu olhar. O que você passa a enxergar com mais clareza influencia suas atitudes. E suas atitudes, repetidas ao longo do tempo, constroem sua história. Ninguém chega a um lugar bom ou ruim por acaso. Tudo começou com uma permissão interior. Pensamentos são como trilhas invisíveis. Quanto mais você passa por elas, mais fáceis se tornam de percorrer. O apóstolo Paulo ensina que devemos pensar no que é verdadeiro, justo, puro e digno de louvor, porque ele sabia que a mente precisa de disciplina espiritual. Pensar corretamente não é automático, é uma escolha diária. A mente que não é guardada se torna campo aberto para confusão, medo e engano. Deus não quer apenas que você creia. Ele quer que você pense de forma alinhada com a verdade. Pensamentos errados produzem sentimentos desordenados. Pensamentos alinhados produzem paz, clareza e direção. Jonas recebeu uma ordem clara de Deus, mas permitiu que outro pensamento ocupasse seu coração. Ele começou a imaginar uma rota diferente, uma fuga, um caminho mais confortável. E quando sua mente escolheu fugir, as oportunidades para fugir apareceram. O navio estava disponível, o trajeto parecia fácil, tudo parecia coincidir. Mas não era Deus. Era a consequência de uma mente desalinhada. Isso nos ensina que nem toda facilidade vem do Senhor. Às vezes, a porta se abre porque insistimos nela em pensamento. Pensamentos repetidos se fortalecem. Aquilo que você não confronta cresce. Aquilo que você tolera cria raízes. Uma ideia que parecia inofensiva se transforma em convicção. Uma convicção errada se transforma em comportamento. É por isso que a Bíblia nos chama a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nem todo pensamento que chega merece permanecer. Pensar não é pecado. Mas permitir que o pensamento errado governe a mente pode gerar consequências profundas no futuro. Quando a mente se alinha com a palavra, o coração encontra descanso. A fé se fortalece. A visão se clareia. Deus começa a confiar mais porque ele vê que existe maturidade interior. Ele não entrega grandes responsabilidades a pensamentos desorganizados. Antes de mudar circunstâncias externas, Deus trabalha o interior. Onde existe alinhamento mental, existe avanço espiritual. Onde há confusão interior, há estagnação. Deus age com força onde encontra uma mente rendida à verdade. O que você pensa sobre si mesmo molda a forma como você vive. Muitos não avançam porque aceitaram pensamentos que nunca vieram de Deus. Pensamentos de incapacidade, de comparação, de inferioridade. Mas Deus nunca chama alguém baseado em sentimento. Ele chama baseado em propósito. Quando você começa a pensar como Deus pensa a seu respeito, sua postura muda. A coragem surge. A fé se torna prática. Você passa a se enxergar como alguém que pode crescer, aprender e avançar no tempo certo. Mudar os pensamentos não é negar a realidade, é escolher uma verdade superior. É decidir que a palavra de Deus terá mais autoridade do que o medo, do que a ansiedade, do que a insegurança.
Quando você muda a forma de pensar, você muda a forma de reagir. Quando reage diferente, escolhe diferente. E quando escolhe diferente, constrói um futuro diferente. Deus começa a abrir oportunidades compatíveis com a mente que foi transformada. Não é facilidade, é direção. Existe um momento na vida em que Deus não muda mais o cenário ao redor, porque o próximo passo depende de uma mudança interna. Muitas pessoas oram pedindo respostas, mas Deus está pedindo maturidade. Ele já mostrou o caminho, já trouxe entendimento, já falou por meio da palavra, mas a mente ainda insiste em padrões antigos. Enquanto a mente não muda, o ciclo se repete. Deus não tem prazer em ver você girando em círculos. Ele quer te conduzir adiante, mas isso começa quando você decide pensar com responsabilidade espiritual. Pensar certo exige vigilância. Não é algo automático, é um exercício diário. Assim como o corpo precisa de disciplina para se manter saudável, a mente precisa de direção para permanecer firme. Todo dia pensamentos tentam se instalar sem pedir permissão. Alguns vêm como medo, outros como distração, outros como desânimo. A questão não é se eles chegam, mas se permanecem. A maturidade espiritual está em discernir o que deve ficar e o que precisa ser rejeitado imediatamente. Deus honra pessoas que aprendem a governar o próprio interior. Porque quem não governa os pensamentos acaba sendo governado pelas circunstâncias. Uma mente desorganizada torna qualquer problema maior do que realmente é. Mas uma mente alinhada com Deus enxerga possibilidades onde outros veem apenas limites. É nesse nível que a fé deixa de ser apenas discurso e se torna postura. A pessoa continua enfrentando desafios, mas não perde o controle interior, porque sabe em quem tem crido. Quando seus pensamentos se alinham com o propósito de Deus, você passa a perceber oportunidades que antes não enxergava. Pessoas certas se aproximam. Direções se tornam mais claras. Portas se abrem no tempo certo. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você passou a reconhecer o que vem de Deus e o que apenas parece bom, mas não edifica. Discernimento nasce de uma mente treinada, e discernimento protege você de escolhas que custariam caro no futuro. Esse processo não acontece da noite para o dia, mas acontece com constância. Cada pensamento alinhado é um passo em direção ao propósito. Cada pensamento rejeitado é uma armadilha evitada. Deus não está com pressa, mas Ele é fiel ao processo. E quando você persevera em pensar segundo a verdade, algo poderoso acontece. Sua vida começa a refletir, de forma visível, aquilo que Deus já estava construindo em você de forma invisível. Hoje, Deus está te chamando para vigiar a sua mente com amor e responsabilidade. Escolha o que você permite permanecer dentro de você. Alimente pensamentos que glorificam a Deus, que fortalecem sua fé e que apontam para um futuro de propósito. Quando a mente muda, o caminho muda. Quando o caminho muda, a história muda. Que o Senhor guarde seus pensamentos, fortaleça sua fé e conduza seus passos. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e continue caminhando conosco. Deus ainda tem muito para fazer na sua vida.